Falando em dinheiro, vamos falar de contas públicas? Olha só o livro que está sendo lançado. Coloca aí na tela para a gente, por favor, Cláudio. Dois ex-ministros do governo Jair Bolsonaro, Adolfo Saxillo e Paulo Guedes, estão lançando um livro contando justamente como foi a gestão da economia no governo anterior. O livro se chama A Política Econômica Brasileira no período 2019 a 2022. E o ex-ministro Adolfo Saxida está ao vivo aqui com a gente para falar um pouco mais sobre isso. E, sem dar spoiler, ministro, eu queria que o senhor detalhasse para a gente aí brevemente quais são as diferenças, em que é que fez a gestão anterior de diferente do que está acontecendo agora, nesse momento no Brasil. Em primeiro lugar, parabéns pela obra, bem-vindo, boa noite. Boa noite, em primeiro lugar, um abraço aqui aos ouvintes do Bradock Show, um abraço ao meu amigo Ricardo Salles, ao meu amigo Rodrigo Constantino. Obrigado por essa oportunidade. Eu acho que a grande diferença é o motor do crescimento econômico. Então, a política econômica do governo passado, o motor do crescimento econômico é o setor privado. Na política econômica do governo atual, o grande motor é o Estado. Então, assim, política econômica, como meus amigos aqui bem sabem, é mais ou menos como você ir no McDonald's. Você pede um combo. Com muita sorte, você consegue trocar lá o suco de laranja pelo refrigerante. Mas uma vez que você escolhe o básico, o resto é consequência. Então, quando você escolhe o setor privado vai comandar a economia, você automaticamente escolheu o quê? Você vai ter que abaixar impostos, você vai ter que abaixar o gasto público, você vai ter que fortalecer os marcos legais da economia. Por outro lado, quando você escolhe o governo como liderando a economia, automaticamente você já escolheu mais gasto público, mais tributos e mais intervenção. Então, é uma diferença de visão de política econômica. É claro que você vai encontrar exemplos de sucesso dos dois lados do espectro econômico. Eu acredito, Rodrigo, o ministro Salles, temos uma afinidade maior com o setor privado liderando a economia. E foi isso que nós implementamos nos 4 anos da nossa gestão, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e com a liderança do ministro Paulo Guedes. Constantino. Muito boa noite, Adolfo Saxida, meu amigo de longa data, e que saudades, que saudades. Não necessariamente sua, de um papo na mesa de bar, tomando uma cerveja, mas você e a sua equipe, o Paulo Guedes, na economia do país, no comando da economia do país. Nós saímos, enfim, do vinho para a água suja. Ministro, a pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Muita coisa que vocês fizeram como equipe séria, liberal, técnica, foi visível, mas muita coisa não foi tão visível assim. Foi mais um trabalho de formiguinha, de bastidores, de pequenas reformas que trazem grandes resultados. Na sua visão, e o que dá para ver de fora agora, já que vocês não estão mais com a chave do cofre na mão, esse desgoverno petista de hoje, ele tem condições, ele está destruindo esse legado todo, porque nas estatais a coisa é muito evidente. A gente sai de um superávit recorde para um prejuízo recorde, voltou tudo ao que era antes. Mas e nessas outras áreas que vocês foram fazendo um trabalho importante de choque, de digitalização, de desburocratização? Isso aí, a turma está atenta a isso? A turma do PT está destruindo esse legado também ou não? Eu acho muito difícil destruir todo o legado. Assim. É claro que algumas medidas pontuais podem ser desfeitas, mas quando você olha o brasileiro, cara, quando o brasileiro conheceu o legado liberal, não é tão fácil abrir mão. Deixa eu dar um exemplo aqui. O saque aniversário de FGTS. Nós devolvemos ao trabalhador parte do dinheiro que era dele. Não tem como você voltar atrás com isso. Você pode tentar 1000 vezes, não vai conseguir. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Nós fizemos o novo marco de registros públicos. O que isso quer dizer? Até o novo marco de registros públicos, pega uma senhora, uma mulher carente, está grávida, acabou de ter um bebê. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir no cartório registrar a criança. Com o novo marco de registros públicos, não precisa mais do celular de dentro da maternidade, ela registra a criança. Então não tem como voltar atrás nisso. Citando aqui o ministro Ricardo Salles, quando nós criamos a CPR Verde, não tem como voltar atrás desse instrumento financeiro. Então, eu acho muito difícil voltar atrás. Assim, eu tenho uma visão que é a seguinte, Rodrigo. Foram 6 anos de reformas muito duras, muito intensas na economia. Quando você olha o período todo,
você tem, assim, uma importante reforma trabalhista, uma importante reforma no setor de previdenciário, uma grande reforma tributária que ninguém comenta. Ah, não teve reforma tributária no governo passado. Claro que teve. 13 tributos foram extintos para todos os setores da economia. 35% de redução no IPI, redução no adicional de frete da Marinha Mercante, começo da zeragem do IOF câmbio. Então, assim, abrir mão disso aí é muito difícil para a sociedade abrir. É claro que você pode tentar mudar. Eu acho que o grande problema hoje do Brasil é que você está num choque de visões, né? A sociedade provou essa visão liberal e agora o governo, legitimamente, ele está lá, ele tem o direito de implementar a política dele, está querendo voltar a uma visão com o Estado liderando a economia. Então ele aumenta o gasto. Isso ele consegue fazer. Só que quando ele aumenta o gasto, ele é obrigado a aumentar os tributos. E isso, como o ministro Ricardo Salles sabe, não está sendo possível no Congresso. O Congresso e a sociedade brasileira como um todo estão barrando o aumento de imposto. E é daí que está vindo uma parte expressiva dos problemas que eu acredito que vão assolar o Brasil ano que vem. Salles. Bom, Adolfo, primeiro fazer aqui um depoimento pelo seu brilhantismo como ministro e mesmo antes, ainda como secretário, antes de você migrar para o Ministério de Minas e Energia, o brilhantismo seu na equipe do Paulo Guedes, do Ministério da Economia. Para além do seu conhecimento, da sua gentileza, você é sempre uma pessoa espetacular. Então, parabéns e sucesso aí na comercialização dessa obra. Eu digo para todos que para mim foi um prazer enorme ser ministro junto com você, ser colega de governo junto com você, ter se tornado seu amigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos visto no ministério que você comandou, né, o Ministério de Minas e Energia, as maiores barbaridades, as maiores peripécias, né, que você pode imaginar. Eu vou citar uma delas só, poderia citar outras coisas, mas vou citar uma delas só, que é essa operação absurda, né, da Âmbar Energia, da JBS, lá com a história de comprar as termoelétricas, e 3 dias depois o governo solta uma medida provisória feita sob encomenda justamente para resolver o problema que foi usado para poder comprar as termoelétricas. Enfim, uma zona, né, no Ministério de Minas e Energia. Qual a sua avaliação do potencial brasileiro e, portanto, das oportunidades perdidas, que nós estamos perdendo, né, nesse segmento que é tão importante para o Brasil, que tem grande capacidade de transição energética, de renováveis, de tudo isso, mas a gente assiste um aparelhamento, né, uma absoluta incorporação às velhas práticas do Ministério que você fez um saneamento tão bem feito como o Minas e Energia. Bom, primeiro, ministro Salles, quero registrar aqui a gentileza que você sempre recebeu a minha equipe. Várias vezes nós queríamos criar instrumentos financeiros, né, para ajudar o meio ambiente, e você sempre colocou à disposição a sua equipe. Eu acredito que é por isso que nós temos hoje instrumentos para o mercado livre de carbono. Nós temos hoje um novo marco de saneamento, que, na minha opinião, é a maior política ambiental que o Brasil já implementou. Então, fica registrado aqui todo o apoio que eu recebi de você. Eu quero agora passar para o Constantino. Constantino escreveu um livro há muito tempo atrás que eu acho que influenciou gerações. Entre elas, a minha, que era o Privatize Já. Então, o que acontece no Privatize Já? Privatizar não é só você pegar os recursos e conseguir abater uma dívida pública e ajudar toda a população brasileira. Privatizar é tirar um poder enorme da mão do Estado. Então, quando nós privatizamos a Eletrobras, não foi só que a alocação de recursos melhorou e a eficiência econômica melhorou, e isso resulta em energia mais barata para o povo brasileiro. Mas é que você tira um poder enorme da mão do Estado. O Ministério de Minas e Energia, com todo respeito, ele tem poder demais. Então, quando eu cheguei lá, o que me assustou era isso. Eu ia fazer leilões, eu podia escolher. Olha, assim, não é que você podia escolher, mas tem mecanismos para eu decidir o quanto vai ser usado de energia térmica, o quanto vai ser usado de energia solar. Então, é uma equipe de burocratas que define lá que nós vamos ter 11,75% de energia eólica, 12,75%
78 de solar, 14,25 de não sei o quê. Cara, é um poder descomunal na mão do governo. Então, eu acho que o que você citou, ministro Salles, ele é apenas uma consequência de quando você coloca o Estado à frente do desenvolvimento econômico. Porque se é o Estado que está à frente do desenvolvimento econômico, ele vai fazer essas escolhas, não é mais o mercado. Não é as empresas que vão estar, é o Estado que vai escolhendo. Então essa foi uma preocupação que eu sempre procurei minimizar procurei minimizar o problema disso quando eu fui ministro de Minas e Energia, que era o quê? Eu queria ao máximo diminuir o poder de quem senta na cadeira do Ministério de Minas e Energia. E para isso, eu trouxe uma inovação. Eu trouxe uma inovação, não, né? A inovação já existia e, graças a Deus, eu tive sucesso em tocá-la, que é o mercado livre de energia para alta tensão. Então, deixa eu contar uma história aqui para os nossos ouvintes aqui. Em 2006 e 2007, eu morei em Edinburgh, Texas. Eu era professor da Universidade do Texas de Economia. A Edinburgh é uma das counties mais pobres dos Estados Unidos. Eu tinha o direito de escolher 3 empresas de comercialização de energia de quem comprar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você é obrigado a comprar energia da distribuidora. Olha o que está acontecendo aqui em São Paulo. Se você não gosta da Enel, o azar é o seu, porque não tem de onde você comprar energia. Então, eu consegui abrir, a nossa equipe conseguiu abrir o mercado de energia de alta tensão. Infelizmente, não deu tempo de abrir o de baixa tensão. Mas se eu fosse ministro, até me perguntaram o que é que eu queria fazer e não consegui. Foi abrir o mercado de baixa tensão de energia. Eu acho que é libertar o consumidor brasileiro. É dar ao consumidor brasileiro o legítimo direito de escolher de quem ele vai comprar e por quanto. Porque a hora que o mercado for livre, meu amigo, o governo pode assinar a medida provisória que ele quiser. Você simplesmente compra de outro. Então, eu acho que é isso que está faltando. Eu não sei se você concorda comigo, ministro Salles, o Rodrigo, não sei se quer comentar também, já que vocês têm experiência internacional. Não, eu acho que é isso mesmo. A gente, na verdade, no governo não conseguiu fazer tudo o que a gente queria. Mas nós colocamos, isso é uma coisa que eu digo sempre, o governo do presidente Bolsonaro pode não ter realizado tudo o que a gente queria, porque você senta numa máquina complexa, cheia de regras, com um congresso que nem necessariamente apoia as coisas que você quer fazer e tudo mais, mas a bússola para a qual o governo estava apontado era a bússola correta, e portanto, tudo aquilo que você ia fazendo, no Ministério de Minas e Energia, Ministério de Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Ministério disso, daquilo, infraestrutura, blá blá blá, a bússola estava correta. Claro que às vezes até por inexperiência, por desconhecimento, ou até por não compor com coisas que não se pode compor, né? Às vezes você não consegue, ou demora mais para fazer e tudo mais. Mas isso não quer dizer que não estava na bússola correta. E o teu ministério, um ministério importantíssimo, porque há um lobby gigantesco de interesses privados lá dentro do Ministério de Minas e Energia. É a turma que é dona das termoelétricas, brigando com a turma que é dona do não sei o quê, brigando com a turma que quer fazer subsídio para energia fotovoltaica, que briga com a eólica, que briga com não sei o quê, a Petrobras que manda para cacete lá dentro, né, que tem um monte de interesses. A gente devia ter privatizado essa Petrobras logo de uma vez, assim como todas as outras empresas. E aí, não posso deixar de citar a mentalidade estatizante da cúpula militar. Os generais não querem privatizar nada. Então, como a gente tinha uma influência muito grande dos generais, dos militares, oficiais generais dentro do governo, essa turma era totalmente contra privatizar a maioria das coisas, né? Tudo era considerado estratégico, essencial, não privatizável e tal. É uma coisa de louco, né? Parecia que o Ernesto Geisel tinha renascido ali. Mas, tirando isso, de fato a bússola estava correta e o Bolsonaro deu sinal verde para a equipe econômica tocar e fazer as coisas corretas, assim como deu em várias outras pastas. Ô, ministro, deixa eu mudar um pouco de assunto. A gente está fazendo... Deixa eu só citar um número. Por favor. Só sobre privatizações. Um terço das empresas estatais federais foi fechada ou vendida no período 2019-2022. Então as pessoas falam, não privatizou. Como que não privatizou, meu amigo? Um terço das empresas estatais federais foi fechada ou vendida no período 2019-2022.
O valor arrecadado com as privatizações entre 2019 e 2022 foi maior do que a soma da série histórica de privatizações no Brasil. Se você pegar todas as privatizações no Brasil de 1980 a 2018, soma tudo. O que nós arrecadamos entre 2019 e 2022 é maior do que isso. Então, assim, dizer que não foi privatizado... Eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: eu confio em Deus, os demais têm que apresentar dados. Então, vamos olhar os dados e os resultados realmente foram muito positivos.